Olá, hoje a gente vai falar sobre o pecado do preconceito. É um tema que está muito em alta devido a uma série de acontecimentos que tem levado a nossa sociedade a reconhecer e combater esse mal que é em nosso meio. Então, aproveitando esse contexto que a gente tem vivido, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que é muito importante, no qual a gente precisa ter convicções profundas. E o preconceito é um assunto muito vasto e complexo, então a gente vai limitar, porque nosso tempo é limitado, a gente vai limitar somente a analisar o preconceito relacionado a coisas que a gente não pode escolher, né? Como etnia, aparência, condição social, nacionalidade, etc. Porque o preconceito relacionado a coisas que as pessoas podem escolher, ele é um pouco mais complexo, tem o mesmo princípio, mas ele é mais complexo e a gente vai se limitar somente a coisas que as pessoas não podem escolher. Mas antes de a gente começar a entrar no assunto mesmo, a gente precisa relembrar quem nós somos. E relembrando quem nós somos vai ficar muito mais fácil de entender que o preconceito é uma atitude irracional e imatura da nossa parte. Então quem nós somos? Nós somos seres humanos criados por Deus. Então a gente nasce em uma situação com várias condições que a gente não escolhe. A gente não escolhe a época que a gente vai nascer, a gente não escolhe o país que a gente vai nascer, a gente não escolhe os nossos pais, a gente não escolhe o nosso corpo e nenhuma das características que tem no nosso corpo, a gente não escolhe o bairro que a gente vai crescer, a gente não escolhe a escola que a gente vai estudar. Então até ali a adolescência, a maioridade, a gente não tem muito poder de escolha, a gente é conduzido pelo plano de Deus e por nossos pais. Então será que com todas essas coisas que a gente não escolhe, será que eu posso ser julgado ou julgar as pessoas por isso? Claro que não, né? E eu acredito que um dos remédios para curar o mal do preconceito na humanidade seja a aceitação, né? Quero ler com vocês Salmos 139, versículo 13, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Então é aqui Davi louvando a Deus, né? Ele diz que Deus criou o íntimo dele e que teceu ele no ventre da mãe dele. Então Deus, ele nos criou em cada detalhe, em cada mínimo detalhe ele escolheu, né? A cor da nossa pele, aonde a gente nasceu, a época, os nossos pais, o cabelo, a sobrancelha, o olho, o nariz, os dentes, cada coisa Deus escolheu de forma ali especial. Deus, ele não é um Deus aleatório, não. Ele projeta cada coisa de forma especial. Então, se a gente aceita o plano de Deus na nossa vida, a gente também consegue aceitar o plano na vida do outro. Agora, se a gente não se aceita como nós somos, a gente vai também querer julgar o outro, né? E muitas vezes o preconceito é isso. As pessoas não se aceitam como elas são, como Deus as criou, e à medida que elas vão vendo defeitos ou não, ou as características do outro, vão criticando, vão agredindo as pessoas. Só que quando você se aceita o plano de Deus na sua vida, você entende também que o outro, ele foi criado por Deus. Em cada aspecto do outra pessoa também foi criado. Você aceita se você tem uma tendência de calvície, como eu tenho, herdei do meu pai, a minha canela fina, você se aceita, você se alegra, a minha sobrancelha de Rock Lee. Então você ali, se aceitando, você vive mais feliz consigo mesmo e também consegue também aceitar os outros. Cada pessoa foi criada com carinho, com amor por Deus, né? Todos nós temos o nosso valor, a nossa significância. E a gente agredir o outro e humilhar as pessoas pelas características físicas delas que elas não escolheram, a gente também está ali dizendo que Deus errou, né? Agora, se a gente não analisar esse assunto pela perspectiva de Deus, a gente não consegue se aceitar os outros e muito menos acabar com o preconceito, né? Ter atitudes preconceituosas, discriminação, segregação, isso é crime, né? Pela lei humana, e também é pecado, né? Pois quando a gente julga a outra pessoa, seja pela cor, pelo sexo, pela nacionalidade, pela condição financeira, a gente diz ali que Deus errou ao criar aquela pessoa, que ela não é digna do meu respeito se eu faço isso com a pessoa, sem ela mesmo nem fazer nada contra mim. E também da mesma forma, quando eu sofro preconceito, ali a pessoa está ofendendo não somente a mim, mas também a Deus, né? E todos nós, independente da condição, da cor da pele, todos nós estamos, ninguém está imune
de sofrer preconceito nessa vida, né? Aí eu fui buscar o significado de preconceito, né? Ele diz que é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ideia, opinião ou sentimento desfavorável formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão. Outro significado também é um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Também é sinônimo de intolerância. O preconceito é sinônimo de intolerância. E a etimologia vem do pré-conceito, um conceito pré-determinado sem realmente ser analisado, né? Então é um julgamento sem fatos, né? O preconceito. E ele é algo inerente à nossa natureza, né? Naturalmente a gente tem dentro de nós parâmetros que, se a gente encontra uma pessoa com aquele parâmetro, a gente já rotula ela com tudo aquilo que a gente tem armazenado na nossa memória sobre aquele assunto, aquele parâmetro que a pessoa tem. Tipo, uma criança, quando vê um vegetal, normalmente ela rejeita, né, sem provar. Isso é um exemplo mais simples de como o preconceito ele faz parte da nossa natureza humana. E não é só porque ele faz parte que a gente tem que realmente obedecê-lo, né? Também, se eu não gosto de uma pessoa, dificilmente eu vou querer colocar o nome dessa pessoa num filho ou numa filha minha. Isso mostra um preconceito em relação à pessoa, ao nome, assimila o nome à pessoa, e isso é comum em nós, né? Também a gente tem a tendência de rotular as pessoas, né? Tipo, um asiático, ele é de um jeito, o negro, ele é do outro, o indígena é do outro. Quem nasce no sul do país tem tal característica, quem é nordestino tem outra característica. Então a gente até inventa a nomenclatura para rotular um grupo de pessoas e assim julgar, né? E o preconceito é isso, né? É um julgamento generalizado sem fundamentação, né? E é pecado, porque em Mateus 7 a gente vê que julgar é pecado, né? E julgar sem ser justo é mais pecado ainda, né? Então o preconceito ele existe porque nós somos diferentes. Deus ele é imensamente criativo. Não existe duas pessoas iguais, gêmeos, eles podem ter nascido próximo da mesma mãe, do mesmo pai, mas eles são muito diferentes. Deus ele não criou nada usando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele não copiou e colou e falou, vamos fazer assim mesmo, eu fiz dois aqui e vou fazer igual aos outros. Não. Cada pessoa, em toda a humanidade, em toda a história, ela foi feita de forma artesanal, né? Deus fez artesanalmente cada pessoa de forma única, de forma especial. Ele não gosta de uniformidade, né? Deus gosta de diversidade. Não existe uma estrela igual a outra, um animal igual a outro, uma planta igual a outra, da mesma forma que não existe uma pessoa igual a outra. Deus ele não tem um padrão de beleza. Isso é um conflito que a gente tem, né? Porque geralmente o ser humano ele gosta de fazer um padrão, ele gosta de fazer as coisas iguaizinhas e quer determinar que as pessoas sejam iguais. Só que a gente nunca vai ser igual, pois nós somos essencialmente criados diferentes. Então Deus não tem um padrão de beleza, mas tudo que ele criou é infinitamente belo. Deus ama diversidade, né? Só que o ser humano ele tem uma criatividade limitada. E as diferenças são um desafio na nossa convivência, né? Quando eu conheço alguém diferente de mim, isso me desafia. Pois se você é melhor do que eu vou me sentir diminuído, vou me sentir com inveja, vou querer competir. Agora, se você tem alguma característica que eu sou melhor, aí eu vou me sentir orgulhoso. E isso gera vários conflitos, né? E isso vem da essência de muitos conflitos na humanidade, desde Caim e Abel até hoje, por causa das nossas diferenças, né? E a gente quer tentar uniformizar, né, a humanidade, globalizar os costumes, tudo, mas isso é impossível, pois Deus nos criou diferentes e sempre seremos diferentes. A diferença entre nós não é o real problema, né? O problema é que a gente não tem maturidade para conviver em harmonia sendo diferentes, né? Se a gente parar para analisar, o preconceito é uma atitude imatura, é uma atitude infantil. E se você for analisar a escola, as escolas que a gente conviveu, que a gente viveu, cada um daqui estudou, e a gente passou pela escola, e eu acredito que seja o ambiente mais preconceituoso, né? Onde o preconceito ali ele é mais enraizado, né? E não é por causa dos professores ou dos diretores, mas os próprios alunos ali. A natureza humana das crianças, dos adolescentes, o preconceito é muito forte, né?
o bullying. Quem nunca sofreu ou fez bullying por uma característica, alguma coisa da pessoa, a atitude, a zoeira ali dos colegas? E ali mostra o preconceito, né? Mostra que a gente não consegue conviver com as diferenças e aceitar os outros como eles são, né? Só que quando a gente cresce fisicamente, a gente não cresce emocionalmente de uma forma que a gente aprende a conviver com o outro. E muitas vezes a gente continua humilhando e sendo humilhado no nosso dia a dia pelas pessoas, né? Isso tem que acabar, basta disso, né? A gente precisa crescer, a gente precisa aceitar nós mesmos, as pessoas, reconhecer o valor delas, né? Mesmo que eu não goste de alguma pessoa, mas Deus a criou, Deus a ama, da mesma forma que me ama. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Além de Deus ter criado todos nós, há uma coisa que a gente é igual, né? Em Romanos 3, 22 e 23 diz assim: pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, mesmo nós sendo totalmente diferentes, em uma coisa nós somos iguais, né? Nós somos pecadores e merecedores da ira de Deus, mas por causa de Jesus a gente pode ser perdoado, justificado, glorificado. Agora imagine, se Deus tem essa misericórdia conosco, que somos pecadores e falhos, mas se a gente tivesse a mesma postura com as pessoas, né? Pois nós somos pecadores também, e Deus é santo, só que Ele nos trata com amor, tenta nos ajudar a transformar a nossa vida, e nós pecadores, muitas vezes a gente não ajuda os outros pecadores que estão na mesma condição que nós, né? Precisando de ajuda para sair da condenação do pecado, né? Se a gente tratasse as pessoas como Deus nos trata, com certeza o preconceito acabaria, né? Porque em relação às causas sociais se levantam muitas bandeiras e muitas ideologias. Só que no cristianismo se encontra o plano de Deus para a humanidade, e é essa bandeira que a gente defende, né? A solução de todos os nossos problemas, todos os problemas pessoais da sociedade, a gente consegue encontrar a solução em Jesus. Que Deus realmente limpe o nosso coração de todo preconceito, pois Ele nos criou não para a gente ficar brigando uns com os outros, para decidir quem é melhor, quem é mais bonito, qualquer outra coisa, mas Ele nos criou para vivermos em harmonia, né? Que a gente veja cada pessoa com o seu valor e também olhe para nós mesmos sendo grato por Deus, pela nossa história, por tudo que Deus fez, e também reconhecendo o valor da obra de Deus em cada pessoa. Eu vou deixar no final umas escrituras para você depois ler na semana e reforçar a sua convicção. Muito obrigado, forte abraço.